Ocupamos durante a pandemia um palácio desocupado, em princípio real, e basicamente o dono, o tempo do licenciamento, queria fazer qualquer coisa. Com o crescente aumento das rendas comerciais, os microempreendedores enfrentam desafios significativos para encontrar espaços acessíveis. Existimos mais ou menos há 2 anos, trabalhamos nas nossas garagens porque não há outra maneira. Nós sabemos que em Lisboa os prazos de construção são extremamente compridos. O nosso propósito é inserir-se nestes vazios. O que é que hoje não está a funcionar? Existe uma função que está a esmagar todas as outras, que é a função turística. Vamos ser sinceros, nestes bairros são raros os negócios. Quem dera a estes territórios haver empresas a arriscar montar negócios aqui, e são predominantemente organizações sem fins lucrativos de base local. A Câmara de Lisboa tem património. Colocar esse património à disposição dos empreendedores dava muito mais ajuda. Para criarmos instrumentos de captura e distribuição justa desse valor, não há outra forma que não o da organização. Nas cooperativas, nas associações, nas federações, na interajuda, na partilha, etc. Do ponto de vista jornalístico, quando eu olho para estas coisas, é uma conjugação de coisas, ou seja, é um grupo de pessoas e que fala com a Câmara, fala com as finanças, fala com uma junta de freguesia, mexe-se. Sim, e encontrar as palavras certas, ou seja, temporário não assusta. A cidade é um ser orgânico e que muda. Agora, a esta velocidade com que muda, ela morrer não morre. A cidade continua, é tão atrativa que ela vai continuar. Ela fica de plástico, sabe pior. Olá, bem-vindos. Obrigada por se terem deslocado até aqui hoje para o evento Espaço para Empreender, um evento promovido pela Drive Impact no contexto da Lisboa Unicorn Week. Obrigada também a todos os que ajudaram na organização e na divulgação deste evento, nomeadamente ao Executivo da Câmara Municipal de Lisboa e da Lisboa Unicorn Capital, à Assembleia Municipal de Lisboa, à Rede LBC e aos nossos convidados de hoje. Temos aqui o Jorge Marques, Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, Rui Franco, Vereador na Câmara Municipal de Lisboa, Francisca Bos, empreendedora com o projeto Blumen Flores, Vicente Rô, do Muro Atelier, e Catarina Carvalho, jornalista na Mensagem. E é neste contexto em que celebramos o empreendedorismo que trazemos esta discussão emergente da gentrificação de negócios no panorama empreendedor da capital. Com o crescente aumento das rendas comerciais, em paralelo com as rendas da habitação, os microempreendedores enfrentam desafios significativos para encontrar espaços acessíveis e desenvolverem os seus negócios. Nos últimos anos temos, através da cooperativa Drive Impact e da Marung, apoiado mais de 180 empreendedores, muitos a trabalhar com impacto social e com impacto ambiental. E com esta experiência de apoio, e pelo facto de nós também sermos empreendedoras, nós conhecemos e estamos muito familiarizados com estas dificuldades e, apesar do nosso apoio da formação e da mentoria e do networking, durante o período de determinados programas como o Academy for Women Entrepreneurs, o Relança de Escola de Impacto, o Bora Mulheres, o Empowering Women in Agri-Food, apesar deste apoio de formação e mentoria, nós sentimos que existem outros pilares fundamentais que estão ainda por suprimir, nomeadamente a continuação desse apoio após os programas e, de forma muito marcante, o financiamento que se traduz no arranque, muitas vezes em espaço e noutro tipo de circunstâncias. Nem todos os negócios são feitos em casa. Existem projetos com necessidade de produção, de armazenamento, de abertura e disposição ao público. E, principalmente para estes últimos, o posicionamento dentro da cidade, com a possibilidade de atrair turistas, de atrair clientes com maior poder de compra, fica comprometido com este aumento de rendas. E a cidade vai se descaracterizando, os antigos negócios a fecharem portas e os novos negócios que se criam têm uma necessidade maior de investimento inicial e afastam as pessoas locais, especialmente aquelas com menor poder de investimento, como as minorias ou como os imigrantes, e da possibilidade de autossuficiência económica, que é um dos caminhos mais seguros para terminar com esta vulnerabilidade social. E, como tal, este é um problema que passa para além do económico e passa para o tecido social da cidade. Bem, Lisboa, ou como alguns chamam a Nova Barcelona, não é a primeira cidade a passar por este processo. E soluções de vários tipos têm sido implementadas ou estarão ainda por experimentar e por implementar. E esta mesa redonda que apresentamos de seguida, Espaço para Empreender, junta atores da habitação, do empreendedorismo, para falarmos como dar espaço à relação interdependente entre a cidade e o pequeno empreendedor. Como é que se proporciona a coexistência saudável de novos e antigos utilizadores, da ocupação temporária, ao coletivismo, da incubação ao co-work, quais são as soluções mais promissoras? E gostava, por fim, de convidar-vos também a conhecerem o projeto lá embaixo, no Ciclopes, a Chata Colinas, que ele próprio teve 2 anos à procura de um espaço e que finalmente encontrou aqui
O espaço podem conhecê-lo mais em ciclopes.pt. Ele é um projeto que promove a autonomia através do acesso à bicicleta como solução de mobilidade de baixo custo, com sustentabilidade. Nós no Ciclopes acreditamos no poder transformador de 2 rodas montadas numa estrutura de metal. Vamos achatar colinas e vamos reduzir as diferenças. E aqui na Drive Impact e no evento de hoje acreditamos no poder das cidades invisíveis, das cidades imaginadas e das discussões sobre a cidade moderna. E como tal, desejo-vos uma boa conversa e uma ainda melhor ação e colaboração. Então, chamo aqui os intervenientes. Olá a todos. Meu nome é Catarina Carvalho. Eu sou diretora da Mensagem de Lisboa. Para quem não conhece, é um site que existe há 3 anos e que fala de Lisboa, mas do ponto de vista dos cidadãos e dos empreendedores e das pessoas que fazem coisas na cidade e não do ponto de vista institucional. É www.amensagem.pt. Tenho sempre que dizer isto porque pode haver quem não conheça, não sei como, mas pronto, ainda pode haver. E nós hoje vamos debater aqui um tema que cruza 2 temas que são muito importantes para a cidade e que nós cada vez mais temos tentado perceber como é que se pode pensar de outra forma, de outra maneira. Eu gostava que este debate se centrasse sobretudo em coisas que nós podíamos fazer, uma espécie de jornalismo de soluções ao vivo, como agora se chama, e que nós pudéssemos um bocado imaginar o que poderia ser uma cidade mais acolhedora para empreendedores. E eu queria começar, se calhar pela Francisca, porque é a pessoa que está aqui que é empreendedora de base e que pensa neste problema bastantes vezes, ao dia, à semana, ao mês, etc. E queria começar por si, que era o que é que lhe faz falta e o que é que para si seria uma cidade mais acolhedora para si, para os outros empreendedores que conhece, para que toda a gente pudesse tomar essa lição e, com uma varinha mágica, executá-la. Obrigada. Nós temos um negócio de flores, eu e a Johanna, que se chama Blumen. Fazemos arranjos sustentáveis de flores, usamos técnicas sustentáveis e fazemos workshops para sensibilizar e promover comportamentos mais sustentáveis. Existimos mais ou menos há 2 anos. Temos tido imensa dificuldade em arranjar espaço. Estamos sediadas em Cascais, mas temos estado à procura de espaços em Cascais, até Sintra e Lisboa, e não temos conseguido porque, embora estarmos a faturar um bocadinho, não temos dinheiro para os ordenados, as despesas e especialmente um espaço que seja adequado para nós e as nossas necessidades. Os pequenos empreendedores portugueses estão a ter imensa dificuldade. Está tudo a ficar muito mais caro, arranjar espaço, e os estrangeiros vêm com mais capital e conseguem começar negócios e realizar projetos que nós, se calhar, gostaríamos. E eu acho que é fundamental ter estas pessoas internacionais, claro, de fora, mas também gostava de ver mais incentivos para os portugueses e para não perdermos as nossas comunidades, os nossos bairros populares, e haver mais uma espécie de utopia, não é? Em que toda a gente consiga trabalhar em conjunto e trazer... Francisca, vocês neste momento o que é que fazem? Como é que fazem? Trabalhamos nas nossas garagens e espaços em casa, porque não há outra maneira. E temos muito material e então temos que dividir um bocadinho. O que é que ter um espaço acrescentava à vossa vida? Um espaço que seja aberto ao público, possamos fazer workshops, os event planners possam ir lá e ver, um espaço onde pudesse ter as nossas trabalhadoras, quem arranjamos para vir trabalhar connosco, nos ajudarem e ser acessível, porque agora estamos sempre em piscinas de um lado para o outro. E pronto, depois há outras questões, ainda não temos uma carrinha e estou a ver falta de incentivos da parte do Estado para ajudar empreendedores com pouco capital e que não têm dinheiro para fazer investimentos e investimentos para crescer o negócio. Gostaria de ver mais incentivos ao saber deles. Vincent, vocês estão do outro lado, não é? Ou seja, vocês apoiam, têm espaço de cowork, etc. Como é que vocês veem essas necessidades e como é que vocês, no muro e na esquina, etc., como é que respondem a isso? Pronto, para nós foi uma coisa assim um pouco orgânica, ou seja, somos empreendedores também e com oportunidades tivemos a sorte de aceder a espaços disponíveis e a nossa vontade foi sempre de utilizar este espaço de maneira quase utópica, como estás a dizer, e tentar repensar a questão do bem comum e tentar utilizar uma coisa que existe, uma prática que existe há muitos anos em França e na Bélgica, ou seja, não estamos a inventar nada de completamente novo, que é essa coisa de ocupação temporária, ou seja, nós sabemos que em Lisboa
Lisboa, os prazos de construção, os prazos de licenciamento são extremamente compridos e há sempre, nas nossas cidades, não é? Espaços vazios, espaços com limites e fronteiras difusas, que testemunham basicamente da evolução não linear da nossa urbanização. O nosso propósito é realmente de tentar inserir-se nestes vazios e oferecer espaço a pessoas que precisem e recriar esse sentimento de comunidade e recriar quase um tecido mais local, graças à ocupação temporária de espaços desocupados ou em curso de mudança ou em transição. Ok, vocês têm cada vez mais dificuldade em encontrar esses espaços porque a cidade está cada vez mais sedimentada ou antes pelo contrário? Este grande dinamismo da construção em Lisboa é-vos favorável? O facto que há muita construção é favorável, a questão é mais a mentalidade política e dos proprietários desses edifícios, que é mais complicada, ou seja, mais uma vez, essa prática existe há 15 anos em França e agora é uma coisa quase normal, ou seja, cada vez que há um edifício com mudança de programa, com assim um tempo de 5 ou 6 anos a não fazer nada, há sempre uma ocupação temporária com vários programas, depende, não é? Mas é sempre à volta do trabalho, ou seja, co-work, há sempre uma parte da agricultura, há sempre, ou seja, a ideia é criar ligação, não é? Ou seja, há oportunidades, porque há edifícios vazios, ou seja, basta caminhar 5 minutos em Lisboa para ver que há imensos edifícios vazios, que sejam privados ou públicos, não é? A questão é, os proprietários não sabem que essa oportunidade existe, não querem, porque, pronto, assusta, não é? Essa prática vem, é herdeira... Assusta porquê? Porque essa prática é herdeira do squat, quase de Berlim, dos anos 80, bem reivindicador, alternativo, e pronto. E é verdade que essa prática quase mudou de figura há alguns anos e passou de ilegal a legal. A única coisa que fica é essa questão de informalidade, essa questão de fazer a cidade de baixo para cima, ou seja, a contracorrente do urbanismo planificador dos anos 80, que era mesmo de fazer de cima por baixo. E a ideia para nós é tentar fazer perceber aos proprietários e aos políticos que há uma solução de criação de cidade, ou seja, de urbanismo mais orgânico, mais simples, mais fácil, de uma certa forma. Quando diz isso, que há essa reação, é dos dois lados, ou seja, é também das autoridades, entre aspas, ou seja, de quem organiza o espaço. Sim. Fala um bocadinho como é que vocês conseguiram. Primeira vez, ou seja, nós ocupamos durante 2 anos, durante a pandemia, um palácio desocupado em Lisboa, em Príncipe Real, ou seja, um espaço incrível, palácio do século XVII, e basicamente o dono, uma pessoa conhecia uma pessoa, ouviu falar de nós e estava assim preocupado porque ele sabia que queria transformar o espaço em Airbnb, obviamente, e o tempo do licenciamento estava a esperar 4 anos e queria fazer qualquer coisa. Pronto, e fizemos uma proposta com um programa. Começou com comida, porque era durante a pandemia, os chefes precisavam do espaço para tentar fazer comida e tentar receber pessoas. Depois adicionamos uma vertente cultural, ou seja, criamos exposições, concertos e começamos depois a fazer workshops e depois criamos um cowork. Foi a primeira experiência e essas pessoas perceberam que nunca é perdido, ou seja, são 4 anos, vão acontecer coisas, vamos criar ligações com o tecido social e cultural da zona, que é obviamente extremamente gentrificada. Pode criar depois exatamente, era o que eu ia dizer, ou seja, depois disso acabar, pode criar anticorpos mais a quem vem a seguir. Sim, mas era previsto ser em Airbnbs, mas acabou por ser um cowork. Isto é graças a nós. Ou seja, não é esse ótimo. Foi um final feliz. Não é ótimo, mas não, podia ser pior. Sim, podia ser pior, claro. Tu estás sempre a falar de sítios muito no centro da cidade. Nós estamos aqui num sítio que não é bem periférico, aliás, quase nada periférico, tendo em conta hoje, mas é bastante fora do centro. Vocês procuram também esses espaços? Por acaso temos um espaço agora em Moscavide, que não é bem longe da cidade mesmo. Não, já nem é cidade, aliás. E este espaço também foi uma outra oportunidade e definimos um programa diferente, porque é verdade, ou seja, quando faz uma ocupação temporária, a programação é tão fácil, em termos financeiro, em termos de escala de tempo, ou seja, é uma escala tão reduzida que é super fácil testar sempre, ou seja, tentamos um cowork um dia, não funciona, voltamos a fazer outra coisa e organizamos um concerto, ou seja, dá muito bem para perceber muito rapidamente quais são os problemas socioculturais de um bairro. Como é que vocês fazem essa ligação? A testar, encontrar as pessoas, abrir as portas e a dizer, pronto, querem fazer um churrasco? O churrasco funciona bem, pronto. Não, mas, ou seja, não há metodologia, ou seja, para nós, sim, o que funciona em Moscavide, temos um limoeiro enorme,
enorme. E a primeira coisa que nós fizemos é, querem limões? Os vizinhos, querem fazer limões e churrasco, limonada, pronto. E começou assim. E basicamente começamos a acolher artistas e a tentar criar mais ligações com o bairro, fazer concertos, eventos e... Ok. Agora, Jorge e Rui, do lado de quem organiza a cidade, não é? De quem tem alguma responsabilidade em propor coisas, em aprovar coisas, etc. O que é que falta fazer e, quanto a vós, quais são as prioridades? Bom, obrigado a todos, boa tarde. Bom, não há uma grande divisão entre nós e eles, não é? Nós estamos a ter funções públicas nesta altura, já fui outra coisa, se tudo correr bem na vida hei de voltar a ser outras coisas que não estas, e por vezes sentimos esse peso de alguém olhar assim, vocês que estão aí, resolvam lá os problemas. Não, aliás, temos aqui pessoas que resolveram problemas, Exatamente. Pessoas que fizeram os seus próprios problemas. E só para dar um exemplo, nós tivemos uma conversa e ao fim de pouco tempo eu indiquei 4 ou 5 sítios que facilmente podiam ser usáveis, ainda por cima são edifícios públicos que não estão a ser usados. Depois é o passo, como é que se consegue que esse edifício público possa ser usado. Ainda por cima a proposta deles é ótima, que é temporária, é só enquanto não faz falta, por isso eu fiquei fã com essa primeira conversa. Voltando ao início, mais do que pormenores, o que me parece é que nós temos que mudar mesmo a lógica como olhamos para a cidade e como fazemos o planeamento da cidade. Há uma coisa que toda a gente percebe, que é o mercado não responde a tudo na cidade, nunca respondeu, não é agora que vai começar a responder, e nós inventamos o planeamento para resolver esses problemas. Na Revolução Industrial fizemos o zonamento, fábricas para um lado, pessoas para outro, porque já ninguém aguentava com tanta poluição. Depois, a uma dada altura que percebemos que é importante preservar o património e começamos a introduzir no planeamento cartas de património que precisam de ser protegido, e agora o que é que nós temos? Temos um problema para o qual uma grande parte do planeamento, estou a falar de Lisboa, o plano diretor municipal que temos, responde aos problemas de há 30 anos atrás. Quando ele foi desenhado e quando ele foi feito, queria que viesse investimento para Lisboa para reabilitar a cidade. Esse problema hoje está ultrapassado. Hoje existe muita gente que quer reabilitar partes da cidade. O problema é de que forma? O que é que hoje não está a funcionar? Há um desequilíbrio entre funções. Existe uma função que está a esmagar todas as outras, que é a função turística, quer no habitar, quer no fazer. Toda essa função absorve todos os espaços. E é difícil competir. Todas as outras atividades que nós queiramos fazer na cidade têm dificuldade em competir com essa atividade porque não gera os recursos que essa gera. Se nós todos achamos isso e achamos que uma cidade deve ser diversa, deve ter vários usos e que esses usos não conseguem gerar os mesmos recursos que esse, então têm que ser protegidos e têm que ser defendidos. A nova fase de planeamento tem que ser um planeamento que consiga proteger os outros usos, que não possa ser apenas quem gera mais rendimento, que é essa função turística, que ocupa todos os espaços. E é isso que está a dificultar-nos a nós de habitarmos na cidade, mas também a termos negócios na cidade. Nós não conseguimos, ninguém consegue ter tanta disponibilidade económica para pagar uma renda como alguém que vem de um sítio qualquer do mundo e que quer cá passar uma semana, ou alguém que tem um negócio como um alojamento local, que gera mais rendimento. Mas os outros também são importantes. Ou então vamos ter uma cidade onde só tem turistas e alojamentos locais. Nada contra o turismo e o alojamento local. O que está é aqui um desequilíbrio. E a nova geração de planeamento, que eu acho que já devia ter arrancado, eu temo que as pessoas não achem que é assim que se resolva o problema e que seja prioritário. Eu acho Na mesmo... verdade, até, e respondendo um bocadinho a todos, a questão é que quando se pergunta o que é que se pode fazer com a atual legislação e com o atual planeamento, há muito pouco que se possa fazer, não é? Por exemplo, a Baixa, que a gente tem falado sempre, e, bom, não acho que haja alguém que seja um pequeno empreendedor que consiga neste momento mudar-se para ali, é uma impossibilidade, ou seja, não se pode atuar, não é? É livre, está ao mercado, não é? Porque esta ferramenta Os foi usos criada, são vários, esta exato. ferramenta foi criada para procurar investidores que queiram reabilitar uma cidade. Está reabilitada, entretanto. Estamos a falar, era o problema que tínhamos há 30 anos. E o problema é que estes processos de planeamento demoram algum tempo. O que eu estou mais preocupado é que eu acho que quem devia tomar essas decisões ainda não caiu esta ficha. É porque se nós deixarmos o mercado a decidir como é que ocupa o espaço, aquela lógica de cada um vive onde tem dinheiro para pagar. Claro. Vive ao trabalho, vai correr mal. Eu acho que houve aqui uma reflexão muito certeira, que é, nós temos que recuar às causas para perceber como é que podemos intervir. No pós-crise subprime, a Câmara de Lisboa desenvolve uma proposta de regulação do mercado urbanístico
o mais liberal possível, num desespero de criar e angariar riqueza e emprego para uma cidade em crise económica absoluta. E estou a justificar o PDM 2012, é essa a data em que foi finalmente aprovado. Lisboa, vou dizer um clichê, exagerando um bocadinho, foi vítima do seu próprio sucesso. E, portanto, criou um contexto que ainda não se conseguiu desbloquear, criou um processo inflacionário autoalimentada, portanto, espiralizada, em particular vindo de poderes de compra que não têm competição possível, criou fenómenos de remuneração de capital absolutamente astronómicos. Estamos a falar de inflação no imobiliário anual na casa dos 30%. Mesmo com o aumento das taxas de juros que estamos a viver agora, continua a não haver alternativa competitiva. A remuneração de uma habitação, ou de uma loja, ou de um pequeno serviço em arrendamento, seja em compra e venda, não consegue competir com este grau de remuneração. E, portanto, nós financeirizamos o imobiliário. Comprar e vender, e o nível de transações que se processam em Lisboa é uma loucura, acontecem fundamentalmente para remunerar capital, não por usufruto do bem. Há aqui uma perversão completa. Uma economia tão monofuncional, tão obcecada em graus de remuneração que não são possíveis fazer com a economia local, que se monta em cima de um poder de compra que não tem nada a ver com o do turista, nem com a disposição do turista. Mesmo nós, quando vamos de férias, estamos dispostos a gastar num jantar aquilo que não podemos gastar no dia-a-dia. Quer dizer, tem mesmo a ver com um tipo de consumo que o turista na Baixa não se importa de pagar 2,5 € por um café, mas o nosso ordenado do trabalho não permite pagar cafés a 2,5 €. Quer dizer, é muito simples, toda a gente percebe isto, não é? Uma economia, para absorver e redistribuir, tem que ter um poder de regulação maior do que aquele que tem exercido, maior do que o PDM anterior dava aos órgãos autárquicos. Provavelmente tem que ter instrumentos de diferenciação positiva que assegurem equilíbrios socioeconómicos. Não é? A questão, se calhar, não é a origem das pessoas, é a origem dos negócios. Mas, portanto, nós temos que criar esses instrumentos. Uma das formas parte a diversas escalas daquilo que o Vicente nos propunha, que é, para criarmos instrumentos de captura e distribuição justa desse valor, não há outra forma, na minha análise histórica, ou sociológica ou política, que não o da organização. O das pessoas se organizarem, incluindo na forma democrática, nas eleições, etc. Mas também na auto-organização, nas cooperativas, nas associações, nas federações, na interajuda, na partilha, etc. Às diversas escalas que vão até ao governo da cidade, até ao governo do país. Isto que aqui vem aqui não é um único exemplo, há muitos, eu próprio participei em vários e posso falar sobre vários, mas foi uma espécie de federação das organizações locais. Vamos ser sinceros, nestes bairros mais deprimidos são raros os negócios, as empresas que se arriscam a montar aqui, é dificílimo convencer. A rede LBC também teve essa experiência, é quase impossível. Quem dera a estes territórios haver empresas a arriscar montar negócios aqui, e são predominantemente organizações sem fins lucrativos e frequentemente de base local. Mas o que fizeram aqui foi organizaram-se, uma federação destas ONGs, concorreram ao estatuto de ser gestor intermédio de fundos e passaram a gerir os processos de atribuição dos tais incentivos, dos tais apoios, ao seu próprio sistema, às suas próprias organizações, e depois, com a Câmara Municipal a reclamar, neste caso a cogestão do ponto de vista formal, de um edifício que historicamente tinha ficado vago, é este onde estamos, também há outros na cidade, financiar projetos eleitos e selecionados pelos próprios residentes nos territórios para serem apoiados na sua instalação e terem uma oportunidade de se demonstrarem sustentáveis e autofinanciados. Este restaurante da Crescer é um deles, que já agora quase sempre com impactos sociais invisíveis mais importantes do que aqueles visíveis. Portanto, as pessoas que aqui trabalham são ou ex-refugiados ou ex-pessoas sem abrigo, só para terem uma noção, portanto, com desafios maiores do que aqueles que um restaurante normal tem. Enfim, só aqui estão umas dezenas de projetos, noutras incubadoras há outros, e isto tem esta escala, já não é uma coisinha pequenina, não é? Claro. O município de Lisboa precisou de meter aqui muito pouco dinheiro, não é? Estamos a falar nas poucas centenas de milhares de euros, não foi milhões, não é? E o grau de rentabilidade, o grau de criação de emprego e de riqueza, etc., é muito grande. Mas isto tem que continuar. Não estou a dizer que esta é a solução e que também não é preciso incluir um mercado disto. Aliás, se a malta não crescer e não dominar o funcionamento do mercado para trabalhar com o mercado, também não vai chegar longe. Não, não, claro, precisamente. Eu ia perguntar isso à Francisca, que era, o que é que acham na vossa iniciativa, que, além disso, dessa questão de poderem ter visibilidade, etc., etc., o que é que ia acrescentar estarem, por exemplo, mais integrados na comunidade como uma empresa normal, num sítio onde passam pessoas, onde há vizinhos, etc.? Pois é isso, fazer parte da comunidade, e vou só... O que eu estava a dizer era incentivos para as comunidades locais, não interessa a nacionalidade, o que eu estava a dizer é que há muitas pessoas de fora com muito dinheiro que estão a conseguir abrir coisas que nós não temos possibilidade
possibilidades de fazer, seja a nacionalidade que for. Até portugueses que estão lá fora, fazem muito dinheiro e depois vêm para cá. Mas sim, por exemplo, o 8 Marvila, eu adorava fazer parte de um espaço desse género, temporário ou não, que tem outros empreendedores, artistas, mas temos que ter espaço para ter o nosso workshops e trabalhar lá. Uma florista é muito desarrumado e, portanto, temos que ter imenso espaço. Mas eu acho que isso era fundamental para nós, para estarmos mais integrados na sociedade. Agora as nossas clientes são pessoas com poder de compra e estamos assim um bocadinho fora porque não estamos inseridas em lado nenhum. E o digital não colmata isso? É uma não, questão digital, que se coloca, não é? Para nós ajuda muito porque somos uma coisa muito visual e as pessoas podem ver no nosso Instagram, mas depois há toda uma parte laboral que é difícil. Temos ajuda de pessoas e às vezes temos que pedir espaço a pessoas. Uma pergunta específica para a ajuda. É uma das zonas de Lisboa onde, a olho nu, parece haver ainda alguma tensão entre aquilo que ainda é um bairro muito popular, com muita gente de lá, que vive lá há muitos anos, familiares, etc., com uma grande pressão de novos empreendimentos, de vista para o Rio, etc. Como é que se pode atuar? Não, é absolutamente verdade. Ainda por cima estamos ali ao lado de Belém, da zona monumental, a pressão é enorme e vamos gerindo, defendendo como conseguimos. Por outro lado, ligado ao empreendedorismo, temos uma dificuldade. A ajuda é muito habitacional e por isso liberta poucos espaços industriais que normalmente têm condições para acomodar outro tipo de atividades, como a Alcântara tem e até Belém tem, que tinha alguma indústria. Agora, em 3 ou 4 minutos, lembramos-nos de uma quantidade de edifícios que estão abandonados, que não é possível. Quer dizer, esse grau de tolerância que nós, como sociedade, temos para edifícios que estão abandonados, privados e públicos, não é possível. Acho que nós temos um grau de tolerância elevadíssimo que não devíamos ter. Não é possível continuar a termos o número de edifícios abandonados com o uso de ninguém. Ainda por cima, se existe um projeto que o usa até acontecer qualquer coisa, mas acho que eles mesmo tinham que ser usados. Não é possível não serem usados. E é fácil lembrarmos uns quantos. Nós, por exemplo, na ajuda, temos o Palácio Nacional da Ajuda. À volta disso existiam quantidade de edifícios que eram públicos e ficaram públicos. E hoje temos espaços, muitos são habitacionais, abandonados, outros degradados com pessoas lá dentro. Edifícios públicos. É uma coisa que me envergonha a mim e que envergonha toda a gente. Já fiz o número de convidar o subdiretor-geral de Finanças. Uma vez nós queríamos reabilitar a Torre do Galo da Ajuda, ninguém sabia que era o dono, andamos atrás até que me ensinaram. Quando não se sabe o dono é das Finanças. O senhor era das Finanças, claro. E andamos a visitar coisas que eram do património, que era das Finanças, e eles já não faziam ideia do que é que era deles, do que é que não era. Havia coisas que eu dizia que era, eles não tinham a certeza que seja. Da Câmara a mesma coisa, da Misericórdia a mesma coisa, e depois de privados a mesma coisa. Ou seja, não é possível este grau de tolerância que nós temos para edifícios abandonados que não são usados, porque eu percebo que a propriedade individual é importante, mas quando é muita e numa quantidade enorme na cidade, ela pode estar abandonada há anos e anos. É que ainda por cima nós temos regras para ultrapassar isso, mas é preciso que se queiram. Por exemplo, se um edifício privado estiver abandonado, a taxa de IMI duplica todos os anos. Mas é preciso que quem fiscaliza isso queira mesmo fiscalizar, o que dá uma trabalheira. Tem que se ir lá, tem que se notificar, tem que se ir lá novamente, depois tem que se confirmar. Se o senhor deixar a torneira aberta, aquilo se calhar já tem consumo de água, dá trabalho. Mas é possível nós deixarmos tantos edifícios abandonados. Eu não estou a dizer aquele edifício que está fechado 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Alguns são há décadas, que nós conhecemos todos. Acho que temos que ser absolutamente intransigentes. E como eu tenho dificuldade em fazer essas coisas, eu percebo esta atividade de guerrilha, que é absolutamente fundamental que exista. Mas temos que olhar para isto como tendo regras. Mas vocês não fazem guerrilha, não é? Não, guerrilha no sentido de ponto a ponto. Não, guerrilha no sentido de... Exatamente, ponto a ponto. Mas nós temos que ter regras gerais. Sim. E o que temos que decidir é que queremos ter uma cidade diversa ou não queremos ter uma cidade diversa. Queremos ter uma cidade onde só vivemos onde temos dinheiro para pagar e uns viverão no Restelo e outros viverão em Marvila ou no bairro social na Ajuda, ou queremos ter outro tipo de cidade. E não é assim tão difícil criar regras para fazer isso. Quem toma essas decisões, os políticos nos vários sítios que estão, só as tomam quando a comunidade em geral
assumir que isso é importante. Sim, a verdade é que Porque há muito pouca... enquanto a comunidade não Sim, achar sim, isso, sim, e eu sim. acho que ainda Sim, não sim, acha, sim. Não acha acha, isso. Porque só para terminar, os jovens empreendedores, eu tive essa experiência, fui arquiteto, queria uma empresa até para poder fazer arquitetura. Fui um péssimo empreendedor. Na verdade, eu só queria ser arquiteto e tive que criar uma empresa para ser arquiteto. Mas lembro-me disso, ter que pagar a renda, dividir espaço, arranjar uns artistas que nos ajudavam a pagar a renda, criar um espaço, por acaso divertido, para fazer isso. Mas falo com os jovens e dizem-nos: nós não conseguimos criar um espaço porque nós não conseguimos libertar dinheiro para pagar esse espaço. Precisamos ser defendidos. Muito bem. Mas depois, politicamente, não, eu quero é que me baixem os impostos e é cada um por si, porque nós vamos vencer. Ou querem regras ou não querem regras. No sítio onde não tiverem regras, eu diria que são os primeiros a não conseguirem sobreviver. Rui, vês com bons olhos que aquilo que passou, por exemplo, em Paris, a Câmara intervir a sério e comprar ou alugar sítios para depois os distribuir às pessoas que podem trazer diferença à cidade? O Estado, nas suas várias formas territoriais, pode intervir de 3 formas: o provimento, a regulação e o incentivo. Eu defendo, na atual situação económica e urbanística e social de Lisboa, tem que haver uma proporção de propriedade pública muitíssimo maior. Isto é verdade na habitação, mas também é verdade noutros setores, como aqueles que aqui se falam. A habitação já agora... é menor ou não? Diz? É menor, ou seja, nos espaços comerciais a posse da Câmara é menor do que nas habitações. Quando se calhar, não. Dizer que os espaços não habitacionais, aqueles espaços com valências de serviço ou de comércio, etc., a cafetaria ou a loja da Blumen, ser em Cascais ou ser num empreendimento de habitação pública em Lisboa, onde o rendimento per capita é 250 euros ou é 2.500 euros em Cascais, faz toda a diferença. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é, o município até é proprietário de uma série de espaços não habitacionais, mas com um contributo negativo para a viabilidade de qualquer negócio. Portanto, não se pode comparar um metro quadrado na Baixa com um metro quadrado aqui no bairro Padre Cruz. Independentemente disso, a percentagem de propriedade pública para compensar, para ter programas mais ou menos inteligentes, que se acertam, é indispensável para intervir no mercado onde a competição de rendimento tem a história que há bocado, quer eu, quer o Jorge, falávamos. Do ponto de vista da regulação também e da compensação também tem que ter mais recursos. E às vezes os recursos mais radicais, e falavas-me sobre Paris, eu vou dar aqui um outro exemplo, que é poucas vezes referenciado aqui no mundo latino, mas que no mundo saxónico é quase a referência. Uma moratória do final dos anos 60 numa cidade, feita por um município, que nunca foi implementada e que transformou radicalmente, ainda hoje, o modo como a economia e como os usos temporários funcionam numa cidade com o dinamismo de Amsterdão. O que é que a moratória diz? A propriedade de qualquer imóvel que esteja sem uso durante mais de 12 meses pode ser reclamada por quem o ocupar. Isto não é na Coreia do Norte, isto é em Amsterdão. E o que é que eu quero dizer com isto? O facto de, se eu sou proprietário ou até um condomínio, qualquer coisa, de um espaço ali não habitacional, ali no resto de chão, não sei das quantas, e que ainda não sei o que é que vou fazer, se eu não der um uso àquilo, 12 meses depois eu perco a propriedade daquilo, porque alguém vai ocupá-lo e vai ter direito e vai-lhe ser reconhecido o direito de registrar a propriedade daquilo. O que é que acontece face a esta moratória que eu digo? Eu não conheço um caso onde ele tenha sido exercido. O que é que acontece? Ninguém lhe passa pela cabeça não ter um espaço ocupado. Portanto, os fenómenos dos desequilíbrios da procura e da oferta e da escassez levam logo aqui um safanão que dá um dinamismo à economia e à ocupação pelo risco da perda da propriedade. Mas o que muita gente faz, eu próprio participei em projetos destes em Amsterdão, é de que, se eu ainda não sei o que é que vou fazer, eu vou alugar aquela coisa durante um ano por €1 por mês ou 20 centavos pelo me assegurar, porque eu já tenho um contrato de arrendamento, já está ocupado, já não perdi a propriedade. E é isto que acontece em Amsterdão. E, portanto, pequeninas medidas legislativas... Não são tão pequeninas, não é? Não, é pequeninas no sentido em que elas provocam uma transformação enorme na economia, no dinamismo da coisa, sem nunca precisarem sequer de ser exercidas. Se em Lisboa aprovássemos uma coisa, é claro que isto era uma revolução, não é? Bem, estamos num sítio comunitário, portanto não vamos falar só nós. Queria abrir a discussão, perguntarem a alguém específico, alguma dúvida que tenham. O meu nome é Salvador Ferreira de Almeida, eu faço gestão de projetos na área de construção. Falámos muito de espaços comerciais, mas existem espaços públicos que têm o mesmo problema, que estão desocupados.
Por aí podia-se começar, era mais simples. Sei de um exemplo, sei de mais talvez, mas por exemplo, onde eu jogo ténis, que é no Clube Ténis de Monsanto. Pertence à Câmara Municipal de Lisboa. Quem está a tomar conta agora é a Associação Ténis de Lisboa e durante o Covid, supostamente, ia haver um concurso público para quem ia ficar a tomar conta daquilo e não houve o concurso público. Conclusão, a Associação Ténis de Lisboa vai abandonar o Clube Ténis de Monsanto em junho ou julho e até agora não existe qualquer concurso público. Então dá para começar pelos espaços públicos antes de falarmos também dos privados. Eu acho que é imprescindível que comece, até porque se não começar pelo público, será um bom argumento para os privados dizerem, bom, enquanto não começarem pelo público, acho que é imprescindível. Sem isso, sem dar esse exemplo, não acontecerá nada. Nós fazemos muitos movimentos cívicos, de cidadãos, etc. Cobrimos muita matéria relacionada com isso. Esta ideia de haver grupos de empreendedores, cooperativas, há poucas cooperativas em Lisboa, por exemplo, há algumas, mas eu conheço uma, duas, pronto. E, portanto, há pouco empreendedorismo desse ponto de vista que falou, não é? Que era, há pouca gente que queira fazer esses projetos de ocupação temporária, não é? Porque, na verdade, não, se houver, então conte-nos que a gente vai atrás deles. Precisava de um lugar temporário para começar e não tinha uma capacidade financeira. Eu conheço alguns fundos imobiliários que têm imóveis que estão à espera de autorizações e pus em contacto e a burocracia foi tão grande e não conseguimos uma autorização para começar o negócio e desistiu-se. Sei que as coisas são complexas, mas foi impossível. Sim, só para adicionar uma coisa. Tu estás a falar, quando estás a dizer espaços públicos, tu falas de edifícios, não é? Ou seja, 80% da nossa prática não é nos edifícios, é tentar marcar uma presença no espaço público. Ou seja, como é que se faz para ocupar temporariamente um espaço público, um largo, uma praça, uma rua, e urbanismo temporário, tático, ocupação temporária, o que quiserem. Há maneiras muito engraçadas de fazer aquilo e uma grande parte da nossa prática é criar obras de artes com processos participativos, comunitários, nas ruas. E é até mais fácil ocupar uma rua, de uma certa forma, porque é mais habitual, não é? Há sempre pessoas na rua do que ocupar um edifício em si. Ou seja, é melhor até começar pelas ruas e acabar depois com os edifícios, não é? Mas é verdade, ou seja, a ocupação do espaço público é relativamente fácil. Com uma vontade política atrás, obviamente, com investimento atrás também. Eu tenho uma cooperativa de solidariedade social, pequenina, que ainda se gera na minha casa, tal como a Francisca. Mas isto para dizer, o meu projeto chama-se Lado Bom e o objetivo era gerir espaços de habitação colaborativa em Lisboa. E para isso preciso de espaço. Mas também, e enquanto não chegava lá, fazemos workshops, formação, capacitação, portanto, uma série de projetos na área do investimento positivo. E também andei à caça de espaços. E, por exemplo, um espaço espetacular em Lisboa que está devoluto há anos e que era adorável. E podia lá estar a Francisca, podia lá estar eu, podíamos estar lá estar todos. O antigo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, por exemplo, ali no Parque da Saúde, imensos edifícios devolutos lá dentro. E aquilo é um espaço enorme, lindíssimo, portanto, dava para fazer tanta coisa. Também andei a tentar descobrir de quem é que era, não sei se era das finanças, pronto, mas isto para dizer que se o Vincent quiser avançar para esta, eu teria todo o gosto de falar consigo para fazer parte aí do grupo. Boa tarde, sou Lourenço Gouveia, eu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, no Departamento de Economia e Inovação, e vim aqui só pelo menos para a Francisca, só dar aqui, fazer um bocadinho de autopublicidade de alguns serviços da Câmara. É um projeto que é o Lisboa Empreende Mais, que presta exatamente apoio a pequenos empreendedores e, por exemplo, falaste no início da questão até de comprar uma carrinha, por exemplo, eles até apoiam no acesso a microcrédito, depois só pagam X anos depois, portanto, exatamente para apoiar pequenos empreendedores que precisam desse capital que ao início não têm e que depois podem vir a ter mais tarde. Portanto, fica aqui apenas uma sugestão, Lisboa Empreende Mais. Em Cascais temos o DNA Cascais, Também estamos apoia, em contacto com eles há cerca de um ano, mas não há espaços. E agora, voltando à minha pergunta, o Rui estava a falar de que vão amanhã propor a discussão do relatório que poderá eventualmente servir depois de base para discutir o novo plano diretor municipal. Acho que era interessante saber depois até a opinião dos que estão aqui, de que sugestões é que podem haver, e se calhar o Rui até que é uma pessoa participante e que poderá ter um papel ativo nisso, mas dos restantes, do que é que poderia ser realmente este novo plano diretor municipal, fugindo um bcadinho daquela liberalização completa de querer atrair investimento, ver-se até onde se pode, como a moratória que mencionou de Amsterdão, como é que pode haver aqui um equilíbrio que seja interessante não só para quem está, não havendo barricadas, mas quem está a fazer o plano, mas para quem está de facto no terreno. Pronto. Bom, então deixem-me fazer já uma proposta para o Empreende Mais. A Câmara de Lisboa tem, para além de
tudo o que acontece em património não habitacional em bairros, existe outro património. Libertar esse património e colocar esse património à disposição dos empreendedores, eu diria que dava muito mais ajuda, mas eu imagino que tem que ser os empreendedores a fazer chegar à Câmara essas informações. Uma delas era pedir a disponibilidade de espaços disponíveis da Câmara. De certeza que nós juntos descobrimos imensos. Eu acho fundamental que se defina que há usos que não podem abafar a cidade. Uma definição de planeamento que não indique que há usos que não podem abafar a cidade, ou se faz isso, ou nós mataremos a cidade. Pode-se fazer tudo o que nós quisermos, não é? Somos nós que fazemos o plano para a nossa cidade. Assim como nós definimos que não podem estar fábricas no meio da cidade, e o que é uma fábrica? A partir de que momento é que é uma fábrica? E determinamos aqui um índice a partir do qual não pode estar na cidade, acho que há usos que também não podem ocupar a totalidade da cidade. Outro exemplo, nós fazemos um estudo de impacto ambiental quando a intervenção é grande. Mas há uma coisa que se devia fazer, que é um estudo de impacto social. Exemplo, um grande terreno, existe uma proposta de intervenção naquele território. Se lá tiver uma espécie com algum interesse, ela será defendida e a intervenção terá que mitigar o impacto que tem nessa espécie. Mas se tiverem lá 4 ou 5 famílias, chega lá um advogado, direito de propriedade. As famílias são retiradas e o impacto que esse empreendimento terá nessa comunidade não é avaliado. Acho fundamental que o impacto social seja avaliado de uma maneira tão importante como o impacto ambiental. Porque senão o que acontece é a destruição de comunidades. Comunidades de gente que viveu lá há 2, 3 gerações tem que se ir embora. Por uma razão simples, não consegue pagar as rendas que lá estão. E a pergunta é, e o que é que nós fazemos? Temos que perceber, se não fizermos nada, o que é que vai acontecer à cidade e temos que inventar aqui uma forma de proteger essas comunidades. O que é que acontece quando nós não protegemos as comunidades? Temos, por exemplo, as marchas de Lisboa, em que as freguesias não têm população para as marchas de Lisboa. Na ajuda, já uma grande parte da população que anda na marcha vem da margem sul. O que eu quero dizer é que estamos a fazer uma coisa completamente falsa, aquela comunidade consolidada, típica que nós tínhamos e que é normal que mudasse. A cidade é um ser orgânico e que muda. Agora, a esta velocidade com que muda, vai-se plastificar. Ela morrer não morre. A cidade continua, é tão atrativa que ela vai continuar. Ela fica de plástico, sabe pior? Talvez preferência por espaços comerciais destinados a pequenos empreendedores e não a grandes empresas. Eu seria um bocadinho mais radical para provocar reações. Para além da determinação de cotas, ou seja, de um equilíbrio entre funções e usos mínimos e máximos, para assegurar aquilo que nós entendamos como um equilíbrio, como é que nós capturamos um valor extraordinário, sem ter um sistema fiscal local, e o redistribuímos na economia para fazer compensações. Ou através de uma plataforma, ou impondo cotas a um proprietário que diz, se tu queres ter um hotel, nesse edifício que estás a comprar para construir, tens de ter metade de hotel, metade de habitação, a habitação não pode ter um valor, ou até comércio, não pode ter um valor superior a X, e tu tens uma parte que tem um lucro astronómico e uma parte que tem um lucro mais coisa, e tens que viver com esse equilíbrio entre ti. Portanto, ou seja, é uma redistribuição que promove um equilíbrio de graus de rentabilidade muito diferentes, porque o verdadeiro problema é este, é que ao proprietário daquele espaço alugar um metro quadrado da florista a 10 euros por metro quadrado por mês não é atrativo face aos 100 que ganha com o alojamento local nos pisos de cima, por exemplo. Não é? E, portanto, não é só uma definição de usos, é para que aquilo também não deixe de acontecer, dizer tu para poderes ter um lucro maior numa outra coisa, tens que compensar assegurando uma outra. Só para dar um bom exemplo, que era os decisores públicos, o general que tem um hospital militar e que não é usado há anos, o que tem o centro de formação que também está desocupado, se não tivesse um projeto, tinha que libertar para uma bolsa para colocar a ser usado. Acho que o público tem que dar esse exemplo, antes de pedirmos ao privado, o público tem que dar esse exemplo, e a minha experiência é que os dirigentes das instituições públicas fazem uma força enorme para manter espaços e territórios que não usam, nem nunca vão usar, porque não querem ser aquele que era quando eu estava a tomar conta da instituição, que se perdeu aquele quartel. As instituições públicas ou usam, ou tinham um projeto em curso para usar, ou libertava-se para uma bolsa que depois era gerido. E só isso dava logo aqui um bom exemplo. Acho que
depois, rapidamente, tínhamos o espaço para irmos para os privados. Sim, eu me chamo Sylvain Papillon, sou conhecido como agricultor urbano nesta cidade e eu faço uma proposta para o CIMPDM, é a qualificação de bastante mais terrenos baldios ou terrenos rurais dentro da cidade para uso agrícola e uma meta, um objetivo de instalação e de ocupação desses terrenos por agricultores, porque é uma grande oportunidade económica, especificamente por populações não qualificadas, na criação do sector agrícola de alto valor acrescentado, incluindo se calhar remunerações dos serviços ecossistémicos que essas infraestruturas podiam proporcionar à cidade e então esse potencial não é nada aproveitado e espero haver um desejo de ver tipologias de agricultura urbana à vocação económica, porque agora obviamente temos os parques hortícolas da Câmara que têm alguma função, tem outras tipologias de infraestruturas à vocação educativa ou pedagógica, mas falta realmente aquele espaço à vocação económica para a agricultura e estou a dizer, é uma oportunidade para hoje que não conseguem andar nos ciclos económicos onde vêm os valores para competir nas rendas. Boa tarde. Agora que estavam a falar do Largo Residências, eu queria partilhar o meu caso de sucesso. Eu precisava um espaço para começar com o meu projeto. Toquei na porta do quartel do Cabeça de Bola e eles permitiram-me usar a garagem sem nenhum custo. O meu projeto é non-profit. E graças àquilo consegui arrancar. Eu pensei, uau, tem que haver mais projetos como este. Então, eu me pergunto, como é que eles conseguiram o quartel do Cabeça de Bola e depois ainda o Hospital Miguel de Bombarda? Porque realmente ajudou muito. Nós fazemos uns aquecedores elétricos de muito baixo consumo para as pessoas que já não conseguem pagar o aquecimento. E então, graças a eles, conseguimos fabricar os primeiros 100 aquecedores, testar a tecnologia, conseguir novos utilizadores. Tudo isso não seria possível porque não tínhamos fundos para arrendar um lugar, não? Então, como é que eles conseguiram e como é que podemos conseguir mais espaços como aquele? Sim, porque o Largo do Intendente foi quando o António Costa entrou para a Câmara, aquela zona do Intendente era muito difícil e houve uma requalificação do Largo todo. Foi criada a Casa Independente, por exemplo, o Largo Residências e a loja A Vida Portuguesa, que foi ocupar o espaço da Viúva Lamego, que era a fábrica, a antiga fábrica. Então, eu acho que eles concorreram e criaram o Largo Residências num dos prédios do Largo. E depois, como estavam ali, e como o prédio foi comprado por qualquer coisa assim turística, então eles tentaram arranjar um espaço alternativo. E o Largo Cabeça de Bola era o espaço alternativo porque, entretanto, criou-se também o projeto do sem-abrigo no parte da frente. E eles foram para a parte de trás. Pronto, e a partir desse momento em que aquilo vai ser também um projeto de alojamento de renda controlada. E a discussão foi para onde é que eles iam. Falou-se do Beato, falou-se em vários sítios e pronto, e agora ficaram no Bombarda porque acho que o projeto ainda está bastante atrasado. O projeto novo do Miguel Bombarda. Do ponto de vista jornalístico, quando eu olho para estas coisas, é uma conjugação de coisas. Ou seja, imagina, há um grupo de pessoas, como a Vansan, que de repente quer fazer coisas aqui na cidade e que fala com a Câmara, fala com as finanças, fala com uma junta de freguesia, mexe-se e faz coisas. Acho que foi isso que eles fizeram. Sim, e encontrar as palavras certas, ou seja, temporário não assusta. É isso. Se tu vais dizer, vamos fazer um squad durante 10 anos no teu edifício, as pessoas estão estressadas. Se tu dizes, eu sou 6 meses, é temporário, tudo bem. Ou seja, há também uma maneira de trazer as coisas. Foi uma pessoa que gostou muito do espaço que nós tínhamos em Princípio Real e ele era de promoção imobiliária enormíssima e tinha este espaço, ou seja, veio construir uma residência estudante, acho eu. Não foi dado, ou seja, há sempre uma troca, não é sempre financeira, mas há sempre uma troca. Agora é mais em termos de comunicação, pronto, para nós tudo bem. Então, temos um espaço enorme que não pagamos, temos 6 residentes, está a funcionar, ou seja, nós temos o nosso armazém, um jardim e nos nossos escritórios, um cowork, pronto, mas está a funcionar. Penso também que o facto dessa pessoa ser francês e já estar numa lógica onde já existe em França este tipo de projetos há 15 anos e o que falta aqui em Lisboa e em Portugal em geral, ou seja, falta todo um grupo de atores deste setor, que são as pessoas que fazem a ligação, fazem um diagnóstico ao edifício, fazem um diagnóstico ao bairro e dizem, pronto, este tipo de programa pode funcionar, este tipo de programa não vai funcionar, podemos criar aquilo, conhece este ator, são capazes de integrar este espaço, mas falta ainda este setor e esta profissão em Portugal, penso eu. Bem, já agora, não é bem pergunta, é mais talvez sugestão aqui para o Senhor da Câmara, que eu sempre fui digital nomad, vivi muito tempo em caravana, então andava de um lado para o outro e trabalhava nos cafés, porque era impensável ir para um cowork, pagar 20 € num dia a trabalhar. Estamos aqui a focar-nos em empreendedores, precisam de espaço para
produzir coisas, mas há empreendedores com um computador e um telemóvel chega. Mas é preciso espaço para falar ao telefone, para ter reuniões e por aí fora. E também, por vezes, ia para bibliotecas. O problema das bibliotecas, não dá para falar ao telefone, não dá para fazer reuniões. E bibliotecas são espaços que já existem e que são das câmaras e que não estão assim tão ocupados. Portanto, não sei, uma sugestão de pensar nas bibliotecas como potencial sítio de cowork municipal, de borda, com potenciais salas de reunião, com um café, uma ideia. É só agradecer a toda a gente. Eu acho que isto até foi uma discussão que passou da hora, não é? Estávamos todos a gostar. Espero que continuemos aqui a falar mais um pouquinho junto ali à mesa da comida e dos sumos. Obrigada.